Ia me dando uma loucura com a miséria nos rondando. Pra acabar com esse sofrimento foi o jeito e matando. Hoje sou um prisioneiro pra justiça decidir. Seja lá o que Deus quiser, minha sina vou cumprir. Bem por isso lhe agradeço esse prato de comida. Nada pago de resgate pra alongar a minha vida. Eu nasci aqui no mundo pra esmagar ou ser esmagado. Se esta vez não foi a minha, não me dou por derrotado. Até agora, acompanhamos a trajetória de Adeodato desde sua entrada para a Santa Irmandade, sua ascensão como líder do movimento, passando pelos momentos mais duros da Guerra do Contestado, até sua prisão e morte. Neste episódio, vamos nos aprofundar nas origens de Adeodato. Falaremos de aspectos da sua infância e começo da vida adulta, da sua família e de fatos que foram importantes na sua trajetória até se tornar o último líder caboclo da guerra. Se por um lado possuímos poucos registros para reconstituir a trajetória de Adeodato, por outro lado, temos informações e fontes sobre como era a vida cotidiana de um caboclo no interior de Santa Catarina no começo dos anos 1900. Quase que como em um jogo de quebra-cabeça, vamos juntando as peças que temos, cruzando as informações e preenchendo lacunas, e o passado que estava sob as sombras começa a se iluminar. Como foi a vida de um dos grandes líderes do movimento sertanejo do Contestado? Como ele cresceu? Como foi a sua infância? Quais trabalhos exerceu durante o começo da vida adulta? Por onde circulou antes de entrar no movimento? Eu sou Hélio Neto. E eu sou Carla do Nascimento. E esse é o 6º episódio da série As Sombras de um Líder Caboclo, a vida de Adeodato Ramos. Antes de tudo, um caboclo. Esse podcast é uma produção do Laboratório de Imagem e Som da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. Faz parte do projeto Estação Contestado e conta com o apoio dos pesquisadores do Grupo de Investigação do Movimento do Contestado, e foi financiado por meio do edital de fomento à cultura da Lei Aldir Blanc da Prefeitura de Caçador, Santa Catarina. A trova lida no início deste episódio teria sido declamada por Adeodato no ano de 1916. Na ocasião, Adeodato estava preso aguardando o julgamento e teria recebido uma farta refeição que fora doada aos presos do Contestado. A mulher que doou a refeição estava sensibilizada com a imagem dos homens, os ditos fanáticos, que se encontravam fracos após tantas batalhas e fugas. Como resposta à simpatia da mulher, Adeodato recitou estes versos de improviso. As trovas sobreviveram ao tempo, tanto na memória quanto em registros. Ao longo de 45 anos, Euclides Felipe realizou um trabalho de coletar essas trovas e as reuniu em sua obra O Último Jagunço. Os versos de Adeodato provavelmente foram guardados e cedidos a Euclides Felipe por Henrique Rupp Jr., um advogado filho do coronel Henrique Rupp de Campos Novos. Além de lamentar a inevitável condenação, em seus versos, Adeodato relembra os períodos de fome que enfrentou nas cidades santas e no meio do mato, como também o cuidado com que sua mãe, Maria Virgínia Cardoso, preparava as refeições, quando ainda nem se pensava em guerra. Maria Virgínia Cardoso e Manuel Telêmaco Ramos, pelos acasos da vida, que desconhecemos os detalhes, se conheceram, se casaram e logo constituíram sua família, tendo 4 meninos: Francisco, Fidêncio, José e Adeodato. Não possuímos informações sobre sua mãe além do nome, mas sabemos que Telêmaco era um capelão de terço, uma espécie de beato ou sacerdote leigo. O pequeno Adeodato nasceu no dia 5 de maio de 1889. A primeira grande mudança em sua vida aconteceu quando ainda era muito pequeno. Provavelmente logo após a morte de sua mãe, mudou-se com seu pai e irmãos da região do Cerrito para se estabelecer na região da Vila de Curitibanos.
A família do pequeno Adeodato se mudou para a fazenda Rio Doce, próxima ao Rio Trombudo, uma propriedade de Manuel Gomes Pepe, vulgo Neco Pepe. No episódio anterior, explicamos um pouco sobre a relação de Adeodato e Neco Pepe na vida adulta, durante a guerra. Agora, precisamos falar sobre essa relação na infância de Adeodato. Adeodato foi batizado na igreja no dia 14 de maio de 1890, na matriz de Nossa Senhora da Conceição de Curitibanos, ou seja, um ano depois do seu nascimento. Entretanto, é possível que nesse intervalo de um ano ele tenha sido batizado pelo próprio pai, ou por um dos monges que perpassaram a região, visto que seu pai era um devoto dos monges. No registro de batismo de Curitibanos, o nome dos padrinhos de Adeodato aparecem como Hermenegildo Manuel dos Santos e Luísa Maria de Figueira. Neco Pepe não seria, então, padrinho de Adeodato? Vamos à explicação. Naquela época, era comum que se realizassem batismos entre pessoas da mesma classe social, como também acontecia entre aqueles que ocupavam posições sociais distintas. O caso de Adeodato explica isso. Hermenegildo Manuel dos Santos e Luísa Maria de Figueira provavelmente eram de uma família simples, amigos da família dos pais de Adeodato. Já Neco Pepe era dono de uma fazenda, uma pequena ou média propriedade. Quando Telêmaco e sua família se mudaram para a fazenda Rio Doce, além da ocupação de capelão de terço, ele provavelmente trabalhou para Neco Pepe. Nesse sentido, esse apadrinhamento de Neco Pepe à família de Telêmaco não necessariamente significou um novo batizado na igreja. É possível que esse novo batismo tenha sido realizado em casa, talvez pelo próprio Telêmaco. Falaremos mais adiante como se davam essas relações. O registro do batismo religioso de Adeodato é um documento relativamente novo para a historiografia do contestado. Até então, entendia-se que Neco Pepe teria sido seu padrinho na igreja, mas como vimos, os laços de apadrinhamento estabelecidos entre Neco Pepe e Adeodato se deram de outra forma, para além de questões religiosas. Outro documento que encontramos foi o registro de batismo do seu irmão Francisco. Na documentação de Francisco, que foi batizado em 1898, encontramos o nome de Frei Rogério Neuhaus como testemunha. O Frei Rogério Neuhaus foi uma figura importante durante a Guerra do Contestado e até mesmo antes. Ele era um frei franciscano que buscou combater a religiosidade popular na região, desaprovando as práticas dos sertanejos que não estavam de acordo com as da Igreja Católica, como a devoção aos monges e seus ensinamentos, ou os próprios batismos de casa, como mencionamos anteriormente. Mas o mais curioso desse documento são os nomes dos padrinhos do irmão de Adeodato, Francisco Ferreira de Albuquerque e Laurinda Maria de Oliveira Albuquerque. Sim, ouvintes, o coronel Francisco Ferreira de Albuquerque, que perseguiu o movimento do contestado e auxiliou as forças de segurança a reprimir os membros da Santa Irmandade durante a guerra, foi padrinho do irmão de Adeodato. Na fazenda Rio Doce, a família de Telêmaco se tornou agregada de Neco Pepe em uma relação de trabalho, mas principalmente de compadrio. Pela tradição local, Neco Pepe apadrinhou o jovem Adeodato. O padrinho tinha a função de aconselhar e proteger o seu afilhado. Por sua vez, o afilhado prestava obediência, respeito e lealdade. A relação entre padrinho e afilhado era quase de pai e filho. Nesta relação, Telêmaco, o compadre de Neco Pepe, também recebia proteção e esse também lhe prestava obediência. Essa prática era comum não só na região, mas em quase todo o Brasil. Os vínculos extrassanguíneos estabelecidos mantinham certa dominação, mas não se baseavam apenas em obediência e lealdade. Em alguns casos, o vínculo também era de trabalho, como foi a relação entre Neco Pepe e Telêmaco. Essas relações de compadrio funcionavam em dois sentidos, intraclasses e interclasses, ou seja, entre pessoas da mesma classe social e de classes sociais diferentes. O registro de batismo de Adeodato é um exemplo de um batismo intraclasses. Já o registro de batismo de Francisco, irmão de Adeodato, com os Albuquerque como padrinhos, ou a forma como Neco Pepe apadrinhou a família de Telêmaco, são exemplos desse tipo de laço de compadrio interclasse. Em ambos os casos, os laços de compadrio tinham uma função prática: ampliar a rede de relações.
Aqueles que possuíam melhor posição social ampliavam a sua influência e dominação quando estabeleciam laços com pessoas em uma posição menor, ao passo que as classes mais baixas, ao estabelecerem laços com as camadas mais altas, buscavam formas de sobrevivência, como uma garantia de trabalho. Mas também não podemos descartar o caráter religioso que sustentava essas relações. Foi na fazenda Rio Doce que Adeodato aprendeu a domar cavalos e a conduzir animais a longa distância. Provavelmente, o ofício de tropeiro foi aprendido ali também. Foi na fazenda de Neco Pepe que aprendeu a trabalhar no pasto e na lavoura. Possivelmente também foi ali que aprendeu a atirar. Acreditamos que na fazenda Rio Doce e nas suas andanças como tropeiro, que sua vertente artística trovadora tenha se desenvolvido. É bem provável que Adeodato e seu pai tenham estabelecido outros laços de compadrio na região. O fato de Telêmaco ser um capelão de terço garantia certo prestígio naquela sociedade. Isso fica mais evidente quando observamos os padrinhos do irmão de Adeodato. Como falamos mais cedo neste episódio, o padrinho de Francisco foi o coronel Albuquerque. E é com base nesses laços de compadrio que podemos pensar que Adeodato ter aparecido em Cerrito, após sua fuga do presídio de Lages, não era algo estranho. Provavelmente foi a Cerrito em busca de abrigo, mas também de alguém que pudesse protegê-lo. Sabemos que no começo da sua vida adulta, até o momento de entrar para a Santa Irmandade, Adeodato exerceu o ofício de tropeiro. Desde muito jovem, ele já conduzia tropas de mula e gado para Lages, Perdizes, Canoinhas e até para a ilha de Florianópolis. Desde o final do século XIX, a região onde hoje fica São José do Cerrito estava na rota dos tropeiros. Por ali, circulavam centenas de milhares de pessoas durante o ano. Os caminhos das tropas ligavam o Planalto Catarinense ao estado de São Paulo em sentido norte e aos Pampas Gaúchos até o Rio da Prata, ao sul. No sentido oeste, iam até a região fronteiriça com a Argentina e ao leste seguiam sentido ao litoral catarinense. Foi justamente nesse período que algumas vilas importantes começaram a se formar na região. A vila de Lages, por exemplo, se tornou um ponto importante de pouso para as tropas que faziam o caminho do Rio Grande do Sul, sentido São Paulo. Outras vilas surgiram no Planalto Catarinense, como Curitibanos, Campos Novos e Papanduva. Os caminhos das tropas foram fundamentais para estabelecer o comércio e conectar as regiões. Diferentes mercadorias transitaram por esses caminhos, de mulas a gado, passando por gêneros alimentícios e até armas. Para além das mercadorias, circulavam nesses caminhos negociantes, boiadeiros, pequenos proprietários, grandes fazendeiros, emissários do governo, além da própria população local que utilizava os caminhos das tropas. Aliás, a população que vivia por ali era composta majoritariamente por pequenos poceiros e agricultores, coletores de pinhão e erva mate. No final do século XIX, homens e mulheres livres, negros e negras escravizados e indígenas habitavam aquela região. As rotas dos tropeiros também foram importantes para a constituição de uma cultura local. A cultura afro-indígena da região se somou às práticas e aos costumes que circulavam nos caminhos dos tropeiros. Da alimentação à religiosidade, as rotas ajudaram a cunhar a cultura característica da região, a cultura cabocla. Adeodato cresceu e viveu nessa região, e ao longo de suas andanças pelos caminhos das tropas, adquiriu um vasto conhecimento dessa região. Conhecimento este que foi usado nos momentos mais difíceis da guerra, nas mudanças de cidades santas e nos combates. Mas não descartamos a hipótese de que durante o trabalho como tropeiro, Adeodato também conheceu inúmeras pessoas e estabeleceu uma rede de contatos, que veio a ser útil no período em que estava se escondendo das forças oficiais. Já em Curitibanos, o pai de Adeodato, Telêmaco, ou Velho Teleme, como também era conhecido, continuou atuando como capelão de terço, função pela qual era amplamente conhecido no Cerrito, já que nas regiões mais afastadas do Planalto não era comum a presença de padres. A presença de representantes da igreja na região era esporádica. Caso houvesse visitas de padres, estas eram extremamente pontuais, comparecendo em datas religiosas importantes, em festas, casamentos e batizados. Os padres se concentravam nos municípios maiores, como Lages, por exemplo,
e raramente iam às cidades pequenas ou vilas. Esse foi um dos motivos pelos quais a população sertaneja se apegou às figuras dos monges, que praticavam uma religiosidade mais próxima da população e das práticas locais. Por esse motivo que também a função de capelão de terço era tão importante e legítima nas pequenas cidades. O capelão de terço assumia algumas funções dos padres, como os batismos e enterros. Consta que Telêmaco costumava iniciar todos os eventos com uma reza de terço. Também era comum o capelão de terço comparecer às festas religiosas, para reza, mas também para acompanhar as festividades. Aliás, sobre as festividades, há relatos de que o pequeno Adeodato ocupou papel de destaque na festa do Divino, carregando a bandeira no desfile que percorria as poucas ruas da vila ou tocando bumbo durante as festividades do Divino. As festas religiosas exerciam um papel importante naquela sociedade. Além de organizar o calendário dos caboclos, marcando épocas de colheita e preparo do solo, as festas também revelam uma dinâmica social de encontro, de deslocamento, de trocas de saberes, de celebração e devoção. Há pouco, ou quase nada, dos registros dos primeiros anos de vida, da juventude e do início da vida adulta de Adeodato. O pouco que sabemos chegou até nós graças aos trabalhos dos pesquisadores Maurício Vinhas de Queiroz, Douglas Teixeira Monteiro e Paulo Pinheiro Machado, que conseguiram registros orais das memórias de quem conviveu com Adeodato. Foram esses relatos que nos ajudaram a compor esse episódio. Mas nós também encontramos outros registros documentais que foram de extrema importância. Sabemos que em 1909 Adeodato se casou. Chegamos à sua certidão de casamento graças ao Family Search, uma plataforma que reúne diversos documentos como os registros de matrimônio, batismo e óbito. Na documentação, consta que no dia 26 de janeiro de 1909, na paróquia Nossa Senhora da Conceição, na vila de Curitibanos, Adeodato, com 19 anos de idade, se casou com Maria Firmina da Conceição, com 18 anos. Além das testemunhas, que não encontramos mais informações, estiveram presentes o Frei Rogério, que já citamos nesse episódio, e o Frei Gaspar Flesch. Sabemos também que Adeodato e Maria Firmina tiveram uma filha. Mas se há poucos registros de Adeodato antes de entrar na Santa Irmandade, há menos documentos ainda sobre sua família. Em uma única fonte, no jornal O Estado de Florianópolis, na edição do dia 12 de agosto de 1916, Adeodato fala sobre sua filha. Na verdade, a única informação que ele nos dá é a idade da menina, que teria 9 anos em 1916. Não sabemos o seu nome e não encontramos nenhum registro de batismo, mas podemos especular que a criança teria sido batizada em casa, até mesmo pelo avô, Telêmaco, dadas as circunstâncias que já falamos nesse episódio. Porém, a informação sobre a idade da filha abre um problema para nós. Nas pesquisas para esse podcast, encontramos a certidão de batismo e de casamento de Adeodato. Foi com base nas informações da documentação que estabelecemos a sua idade. O dia 5 de maio de 1889 é a nossa primeira baliza, e o fato dele ter 19 anos quando se casou, em janeiro de 1909, é a segunda baliza. Então, podemos afirmar que ele entrou para a Santa Irmandade com 25 anos, em 1914. Foi preso aos 27 anos, em 1916, e morreu com 33 anos em janeiro de 1923. Todavia, a informação de que a sua filha teria 9 anos em 1916 indica que ela nasceu em 1907, ou seja, pelo menos 2 anos antes do registro do casamento. A historiografia do contestado dava conta que ele teria se casado em 1907 e que a criança teria nascido um ano após o casamento. Entretanto, precisamos pontuar que a documentação do seu casamento é nova, descoberta durante a pesquisa para esse podcast. Portanto, isso explica por que a historiografia não havia trabalhado com mais precisão quanto às datas. A incongruência de sua idade fica ainda mais confusa quando voltamos para os seus depoimentos. O próprio Adeodato, no processo de Canoinhas de 1916, informa ter entre 24 e 25 anos. Mais tarde, no processo de Curitibanos que o condenaria, ele diz ter 29 anos de idade, isso em 1917. Na documentação da briga entre Adeodato e Bruno, também de 1917, encontramos que ele teria 26 anos de idade. Mais tarde, no atestado de óbito, consta que ele teria 32 anos em 1923.
podemos supor pelo menos duas coisas com relação a essa imprecisão da sua idade e de sua filha. Primeiro, é que Adeodato de fato não sabia ao certo quantos anos tinha, ou mesmo a idade da filha. A segunda é que a falta de precisão nas idades pode ter sido uma estratégia para proteger os seus familiares. Assim como mentiu mais de uma vez nos depoimentos, dizendo que o pai estava morto, pode ter feito o mesmo com relação à sua idade e de sua filha. Essa segunda hipótese é bem plausível, já que nos depoimentos há quase nenhuma informação sobre a filha. O próprio Adeodato diz não saber onde ela está. Não sabemos o seu paradeiro após a guerra e muito menos o seu nome. Porém, se assumirmos que Adeodato falou a verdade, que a filha tinha 9 anos em 1916, então temos uma outra questão. A filha nasceu 2 anos antes do casamento. Naquela época, com a recente proclamação da República, o Estado brasileiro se tornou laico, e o Código Civil de 1890 permitia o casamento de pessoas que já tivessem filhos antes do casamento, desde que fossem filhos legítimos. Porém, mesmo considerando-se um Estado laico, nos primeiros anos da República, os registros civis ainda eram feitos pela Igreja. A Igreja poderia aceitar esse casamento com filhos concebidos antes do matrimônio, desde que legítimos. Porém, não seria social e moralmente bem visto. Como já falamos, temos pouca documentação sobre essa fase da vida de Adeodato. Sabemos que ele seguiu vivendo na região com esposa e filha no Vale do Trombudo, pertencente a curitibanos na época. Também nessa época, pelos relatos orais, sabemos que trabalhou como lavrador e permaneceu com sua atividade de tropeiro até mesmo durante a guerra, um pouco antes de entrar para a Santa Irmandade. Também é provável que ele tenha vivido onde hoje é Timbó Grande, em Santa Catarina. Consta que ele viveu no terreno onde hoje se encontra a igreja matriz da cidade, a paróquia São José. Mas é possível que tenha vivido ali já durante a guerra, uma vez que a região deu lugar a uma das cidades santas. A partir disso, encontramos dificuldades em acessar a vida cotidiana e até mesmo a personalidade de Adeodato. Devido à escassez de fontes, não conseguimos saber, por exemplo, como era a sua relação com seus familiares e o que pensava da Santa Irmandade antes de entrar para o movimento. Sabemos que ele era um homem religioso, provavelmente um devoto do monge João Maria, assim como seu pai. E sabemos também que era um devoto de São Sebastião, como encontramos na documentação do período da guerra. Sou igual a pica-pau, que qualquer madeira fura. Sou nas cartas o rei de espada, desaforo não atura. Sou que nem touro de briga, por nadinha armuturra. Negobão da minha raça, não tem chão que se apura. Temos poucas fontes sobre as características físicas de Adeodato. Sabemos muito pouco de como ele era. O único registro fotográfico que temos é o retrato que ilustrava a matéria do jornal O Estado de Florianópolis, no dia 12 de agosto de 1916, quando ele foi preso e que é a thumbnail dessa série. A opção do fotógrafo em retratar Adeodato de corpo inteiro entre 2 policiais é um tanto curiosa e levanta algumas questões. A primeira delas, que nos parece bem óbvia, é que houve uma tentativa de retratar Adeodato completamente rendido, entre 2 policiais fardados e armados, enquanto Adeodato veste uma roupa branca, bem simples, além de estar de pés descalços. O último líder da Guerra do Contestado foi fotografado como um vencido, como um homem que representava uma causa perdida. O segundo aspecto da fotografia é o fato de ele estar descalço. O que significava retratar um homem descalço nas páginas de um jornal? Sabemos que durante a escravidão no Brasil, o uso de sapatos era restrito às pessoas livres e abastadas, ao passo que andar de pés descalços significava que a pessoa era escravizada ou pertencia às camadas mais baixas da sociedade. Adeodato sendo retratado descalço, ainda que no período republicano, seria uma forma de demonstrar as suas origens humildes, ou também havia a intenção de retratar um homem racializado em situação de subordinação?
Com base na fotografia e na documentação que dispomos, é muito difícil dizer se Adeodato era um homem negro. Aliás, este não é o objetivo aqui. A ideia é mostrar que existe um debate a respeito da sua racialidade. No retrato do jornal, vemos um homem sério, mirando a câmera. Sabemos que ele tinha uma cicatriz na testa, fruto daquele embate com vaquianos em 1915, que falamos no episódio 4. Porém, não é possível ver a cicatriz na foto. Sabemos mais alguns detalhes sobre a sua fisionomia graças a outras fontes. O jornal O Dia o descreve assim: pele bronzeada, um tipo guarani, com cabelos negros, um bigode ralo, com fios grossos, lábio posterior grosso e vermelho, dentes perfeitos e simétricos. Já no jornal O Estado, Adeodato é descrito como uma pessoa acaboclada, com uma fronte larga e o rosto levemente alongado. Lábios finos, porém o buço era mais denso. Cabelos negros, olhos de âmbar negro, castanhos e dentes claros e perfeitos, como descrevemos no episódio 1. Em outra edição, o mesmo periódico descreveu Adeodato como um, abre aspas, perfeito descendente da tribo Guarani, fecha aspas. Em 1998, Paulo Pinheiro Machado entrevistou João Paes de Farias, o João Ventura, filho de Francisco Paes de Farias, o Chico Ventura, um dos líderes do movimento. João Ventura o descreveu assim, abre aspas, moreno, pele queimada, era pardo, fecha aspas. Outro entrevistado por Paulo Pinheiro Machado, Raulino Correia de Souza, também chamado de Vitor, que viveu nas Cidades Santas com sua família, disse que Adeodato era um, abre aspas, caboclo, meio escuro, meio claro, fecha aspas. Nos registros civis, na certidão de batismo, na de casamento, nos inquéritos policiais e até mesmo no atestado de óbito, não encontramos nenhum marcador racial atribuído a Adeodato. O próprio Adeodato, em seus depoimentos e entrevistas, não buscou nenhum adjetivo racial para identificar-se. Talvez o único momento em que ele fez isso foi na trova que escutamos há pouco, e que foi declamada por Adeodato momentos antes de receber a sua sentença de 30 anos de prisão em Curitibanos. O trecho "Nego bão da minha raça" poderia indicar algo para nós. Porém, não fica claro se é uma autoidentificação de Adeodato que se enxergava como negro, ou o termo negro que está sendo usado como substantivo quer dizer sujeito bom da minha raça. O objetivo de abrirmos essa discussão sobre as origens étnicas de Adeodato é lançar luz para uma questão mais ampla, a presença afro-indígena na região do contestado, antes e durante a guerra. E aqui vale pontuar que, historicamente, a população negra e indígena vem sendo apagada na região. E este debate, a partir de Adeodato, nos mostra que a configuração étnica do caboclo do contestado é complexa, uma mistura de negros, indígenas e mesmo brancos. Neste episódio, regressamos ainda mais no tempo, explorando a história deste personagem antes de se tornar líder da Santa Irmandade do Contestado. Buscamos, sobretudo, suas origens, procurando entender quem foi Adeodato nos primeiros anos de sua vida e no início da vida adulta. Falamos sobre as suas ocupações como lavrador, sua lida campeira e tropeira, além de sua religiosidade e vertente artística para trovas. Também falamos sobre o debate racial em torno da figura de Adeodato. No próximo episódio dessa série, iremos falar sobre o destino final de Adeodato e a discussão sobre seus restos mortais após seu assassinato na prisão. Esse podcast foi financiado por meio do Edital de Fomento à Cultura da Lei Aldir Blanc, em parceria com a Prefeitura de Caçador, Santa Catarina. É uma produção do Laboratório de Imagem e Som da Universidade do Estado de Santa Catarina e do projeto Estação Contestado. Se você gostou dessa história e conhece alguém que também iria se interessar, compartilhe esse episódio e conheça o projeto. Além de podcasts, também produzimos documentários, material didático para professores, oficinas com a comunidade, pesquisas acadêmicas e muito mais.
convidamos vocês a acessarem nossas redes sociais. No Instagram, @estacal.contestado, Estação Contestado sem tio e sem cedilha, e Estação Contestado no Facebook e no YouTube. Lá, você vai encontrar diversos conteúdos de confiança e de qualidade sobre a Guerra do Contestado. Todas as fontes pesquisadas e citadas se encontram na descrição deste episódio, assim como a bibliografia consultada e e-mail para contato. Obrigada pela sua audiência e se quiser saber mais sobre essa história, siga ouvindo os outros episódios de As Sombras de um Líder Caboclo, A Vida de Adeodato Ramos.